Número 15. Um ritual de casamento que desafia a lógica. No alto do Planalto varrido pelo vento do Tibete, onde o ar é rarefeito e as montanhas parecem tocar os céus, o casamento, por séculos, seguiu regras que podem chocar forasteiros. Em algumas comunidades remotas do Himalaia, especialmente em áreas rurais próximas às fronteiras do Nepal e da Índia, existe uma tradição rara e controversa conhecida como poliandria fraterna. Sim, uma mulher casando-se com vários irmãos da mesma família. Para muitos espectadores ao redor do mundo, isso soa inacreditável, até mesmo pecaminoso. Mas aqui no Planalto, a lógica por trás disso é surpreendentemente prática. Na sociedade tibetana tradicional, a terra agrícola é escassa. O clima rigoroso e o terreno rochoso tornam a agricultura extremamente difícil. Se cada filho em uma família se casasse separadamente e dividisse a terra, a propriedade rapidamente se tornaria pequena demais para sustentar qualquer pessoa. A pobreza se espalharia. As famílias se fragmentariam. Então, em vez disso, os irmãos compartilhavam uma esposa. O objetivo não era romance, era sobrevivência. Mantendo a terra indivisa, a família permanecia economicamente estável. Todos os irmãos trabalhavam nos campos juntos. Todas as crianças nascidas no casamento eram consideradas parte de um único lar unificado. O irmão mais velho frequentemente era reconhecido como o marido principal, mas socialmente, todos os irmãos compartilhavam responsabilidades. Para forasteiros, isso desafia quase todas as ideias convencionais de casamento. Mas, no contexto da vida em grande altitude perto dos picos imponentes do Monte Everest, conhecido localmente como Chomolungma, era um sistema moldado pela geografia, não por escândalo. Esse costume nunca foi universal em todo o Tibete. Era mais comum em regiões rurais específicas e diminuiu significativamente nos tempos modernos devido a reformas legais e mudanças sociais sob a administração da República Popular da China. Hoje, a poliandria é muito menos comum, especialmente em centros urbanos como Lhasa, onde estilos de vida modernos e leis estatais de casamento predominam. Ainda assim, a tradição permanece como um dos exemplos mais fascinantes de como as sociedades humanas se adaptam a ambientes extremos. O que pode parecer ilógico, até chocante, de fora era, na realidade, um sistema cuidadosamente construído para preservar a unidade familiar, a sobrevivência econômica e a estabilidade social em uma das paisagens mais severas da Terra. No Tibete, o casamento não era apenas sobre duas pessoas. Era sobre proteger toda uma linhagem contra o poder implacável das montanhas. Número 10. Esterco de vaca como moeda e símbolo de status. No alto do Planalto varrido pelo vento do Planalto tibetano, onde o ar é rarefeito e os invernos são implacáveis, a sobrevivência sempre dependeu do uso de todos os recursos disponíveis. Em muitas partes rurais da região autônoma do Tibete, um dos materiais cotidianos mais valiosos é algo que muitos forasteiros jamais esperariam: esterco de vaca e de iaque. À sombra do Himalaia, as árvores são escassas. Em altitudes que frequentemente excedem 4.000 metros, a madeira para combustível é limitada e o carvão é caro ou difícil de transportar. Por séculos, as famílias dependeram do esterco seco de iaque como sua principal fonte de calor e combustível para cozinhar. Na superfície, pode parecer simples, mas aqui é vida. Pelos campos próximos a Lhasa e profundamente nas regiões nômades, é possível ver paredes cuidadosamente empilhadas de esterco secando do lado de fora das casas, e tendas negras de pelo de iaque. Essas pilhas são moldadas cuidadosamente à mão e deixadas sob o sol para endurecer. Quanto maior a pilha, mais seguro será o inverno de uma família. O esterco de iaque queima lentamente e de forma eficiente. Produz calor constante para ferver chá com manteiga, cozinhar farinha de cevada conhecida como tsampa e aquecer casas durante noites congelantes. Sem ele, a vida diária nessas condições severas seria quase impossível. Mas além de combustível, o esterco também carrega significado econômico. Em vilarejos remotos onde o fluxo de dinheiro pode ser limitado, o esterco seco tradicionalmente funcionou como uma forma de troca. As famílias podem trocar feixes de combustível seco por produtos lácteos, trabalho ou outros bens. Em comunidades nômades isoladas, a troca de recursos frequentemente importa mais do que dinheiro em papel. O que você pode produzir a partir do seu rebanho reflete diretamente sua riqueza. E é aí que o status entra em cena.
Na cultura pastoral tibetana, os iaques são tudo. Eles fornecem leite, manteiga, carne, lã, transporte e esterco. Quanto mais iaques uma família possui, mais esterco pode coletar. Grandes rebanhos significam maiores reservas de combustível. Grandes reservas de combustível sinalizam prosperidade, estabilidade e resiliência contra as dificuldades do inverno. Durante as temporadas de festivais ou encontros importantes, a condição de um lar, incluindo o tamanho e a organização de seu combustível armazenado, pode comunicar silenciosamente a posição social. Não é exibido com orgulho no sentido moderno, mas reflete a autossuficiência, que sempre foi profundamente respeitada na sociedade das terras altas. Famílias nômades que migram pelos campos coletam cuidadosamente o esterco ao longo de suas rotas, garantindo que nada seja desperdiçado. Até as crianças participam, aprendendo desde cedo que a sobrevivência depende de esforço e engenhosidade. Hoje, em áreas urbanas como Lhasa, eletricidade e gás são cada vez mais comuns. A modernização está lentamente mudando a vida cotidiana. Ainda assim, em vastas áreas rurais do Planalto, o esterco seco de iaque permanece essencial. Ele conecta os tibetanos atuais com séculos de tradição moldados pela geografia, clima e adaptação. Para um forasteiro, pode parecer surpreendente, até chocante, que algo tão comum possa funcionar tanto como combustível quanto como símbolo de status. Mas em uma das regiões habitadas mais altas do mundo, o valor é definido pela necessidade. No Planalto tibetano, nada é desperdiçado, e até algo tão humilde quanto o esterco se torna fundamento da vida. Número 5. Uma cidade onde nenhuma árvore pode sobreviver. No alto do vasto planalto varrido pelo vento do Planalto tibetano, encontra-se um dos ambientes urbanos mais extremos da Terra. No oeste do Tibete, perto das águas sagradas do lago Manasarovar e do lendário Monte Kailash, ergue-se um assentamento remoto frequentemente descrito como um lugar onde nenhuma árvore pode sobreviver. Bem-vindo a Puran, historicamente conhecido como Taklakot, uma cidade situada a quase 4.000 metros acima do nível do mar. Nesta altitude, a natureza reescreve as regras da vida. Aqui, o ar é rarefeito, contendo quase 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. O sol queima intensamente durante o dia. Ainda assim, as temperaturas podem cair abaixo de zero à noite, até mesmo no verão. Ventos ferozes do Himalaia varrem a terra árida, secando o solo, removendo umidade antes que as raízes possam se fixar. A chuva é escassa, a terra é arenosa e salina, e em muitas áreas, permafrost ou solo rochoso encontra-se logo abaixo da superfície. Em condições tão severas, árvores simplesmente não conseguem crescer. Não há florestas no horizonte, nenhum bulevar arborizado, nenhum parque sombreado. Em vez disso, a paisagem é dominada por planícies marrons intermináveis, picos distantes cobertos de neve e um céu tão vasto e azul que quase parece irreal. O silêncio aqui é avassalador, quebrado apenas pelo assobio do vento e pelo som ocasional de sinos de iaque à distância. A vida se adapta de outras maneiras. Em vez de árvores, arbustos resistentes e gramíneas alpinas se agarram rente ao solo. Casas locais são construídas com pedra e tijolos de barro, projetadas para conservar calor e resistir a rajadas poderosas. As janelas são pequenas, as paredes são grossas. Bandeiras de oração tremulam nos telhados, adicionando tons de vermelho, azul, verde, amarelo e branco ao ambiente de cores terrosas. A ausência de árvores moldou a vida diária de maneiras surpreendentes. Tradicionalmente, a madeira sempre foi extremamente escassa nesta região. Por séculos, os moradores dependeram do esterco de iaque como combustível para aquecimento e culinária. Mesmo hoje, placas de esterco seco podem ser vistas empilhadas cuidadosamente contra as paredes, uma solução prática nascida da necessidade ambiental. Ainda assim, apesar de seu clima implacável, esta cidade sem árvores possui profunda importância espiritual. Peregrinos de todo o Tibete e regiões vizinhas viajam até aqui para circundar o Monte Kailash, um local sagrado no budismo, hinduísmo, jainismo e Bon. Eles caminham por dias pelo terreno árido, prostrando-se no solo frio em atos de devoção. É um lugar onde a sobrevivência exige resiliência, e a fé é tão profunda quanto as montanhas ao redor.
Em um mundo repleto de cidades verdes e horizontes modernos, essa cidade tibetana remota permanece como um lembrete de que a civilização humana pode existir, até prosperar, em paisagens que parecem quase inabitáveis. Sem árvores, sem florestas, apenas vento, pedra, céu e um espírito inquebrável. Número 1. Monte Kailash. Erguendo-se dramaticamente do remoto planalto ocidental do Tibete, o Monte Kailash alcança 6.638 metros acima do nível do mar. Não a montanha mais alta da região, mas sem dúvida um dos lugares mais misteriosos e espiritualmente poderosos da Terra. Diferente do Monte Everest, que atrai alpinistas de todo o mundo em busca de glória e recordes, o Monte Kailash nunca foi oficialmente escalado. Não porque seja impossível, mas porque é sagrado. Para bilhões de pessoas em toda a Ásia, esta montanha não é apenas rocha e gelo, é o centro do universo. No hinduísmo, acredita-se que o Monte Kailash seja o lar do Senhor Shiva, o deus da destruição e transformação. No budismo, está associado a Densho, símbolo da felicidade suprema. Seguidores do jainismo acreditam que seu primeiro mestre espiritual alcançou libertação aqui. E para a antiga tradição Bon, a montanha é o eixo espiritual do mundo. 4 grandes rios da Ásia, o Indo, Sutlej, Brahmaputra e Karnali, se originam perto desta região, reforçando a crença de que Kailash é a própria fonte da vida. Mas o que realmente define a vida diária ao redor do Monte Kailash não é pecado, é devoção. Todos os anos, milhares de peregrinos percorrem distâncias extremas para realizar a sagrada Kora, uma caminhada de 52 quilômetros ao redor da montanha. Em grande altitude, onde o oxigênio é escasso e o clima muda em minutos, os fiéis caminham por 3 dias através de terreno rochoso e passagens geladas. Alguns completam todo o circuito em um único dia, outros levam semanas. E então há aqueles que realizam prostrações de corpo inteiro, estendendo seus corpos completamente no chão, levantando-se, dando 3 passos, repetindo o processo por toda a jornada. Imagine fazer isso por 52 quilômetros, a quase 5.000 metros acima do nível do mar. Para muitos tibetanos, esse ato não é punição, é purificação. A ideia de pecado aqui é muito diferente das interpretações ocidentais. Na cultura budista tibetana, acredita-se que ações negativas criem consequências kármicas. Caminhar a Kora, especialmente durante o festival Sagadava, de-se multiplicar o mérito espiritual muitas vezes. Peregrinos acreditam que um circuito completo pode limpar os pecados de uma vida inteira. Completar 108 circuitos pode levar à iluminação. A própria paisagem parece de outro mundo. A forma quase perfeita de pirâmide da montanha, suas faces verticais escuras de rocha marcadas por neve e a maneira como a luz do sol reflete em seu como ao amanhecer cria uma imagem quase sobrenatural. Moradores locais dizem que a montanha muda de aparência dependendo do karma do observador. Houve histórias, algumas místicas, outras exageradas, de alpinistas que tentaram alcançar o cume do Kailash e experimentaram doença súbita ou medo inexplicável. Seja lenda ou coincidência, a montanha permanece intocada. Até mesmo as autoridades chinesas proibiram oficialmente a escalada em respeito à crença religiosa. Nas proximidades encontra-se o Lago Manasarovar, um dos lagos de água doce mais altos do mundo. Peregrinos banham-se em suas águas geladas apesar das temperaturas congelantes, acreditando que a água purifica tanto o corpo quanto a alma. A vida nesta região é severa. As temperaturas podem cair abaixo de 0 mesmo nas noites de verão. A infraestrutura é limitada. Ainda assim, a devoção continua diariamente. Bandeiras de oração tremulam violentamente ao vento, levando mantras através do planalto. Monges giram rodas de oração. Nômades conduzem iaques pela paisagem árida. E peregrinos continuam caminhando, passo a passo, ao redor da montanha silenciosa. O Monte Kailash não é um lugar de costumes pecaminosos. É um lugar onde a fé é tão poderosa que molda a geografia, política e resistência humana. No Tibete, algumas montanhas são escaladas por fama. O Monte Kailash é percorrido pela eternidade. Se você achava que o mundo já havia mostrado suas tradições mais estranhas, pense novamente. De casamentos moldados não pelo romance, mas pela sobrevivência no teto do mundo, ao esterco de iaque tornando-se combustível. Moeda é até um símbolo silencioso de riqueza. Há uma cidade tão extrema que nenhuma árvore consegue sobreviver.
E, finalmente, há uma montanha tão sagrada que nenhum ser humano pode pisar em seu cume. O Tibete não é apenas um lugar no mapa. É um lembrete de que a cultura humana moldada pela geografia, fé e o poder bruto da natureza. O que mais chocou foi a lógica por trás da poliandria fraterna perto da imponente sombra do Monte Everest. A economia de sobrevivência construída em torno de rebanhos de iaque no Planalto tibetano, os ventos sem árvores de Puram perto do Lago Manasarovar, ou o mistério intocado do Monte Kailash, a montanha que ninguém escala. Comente abaixo e me diga qual história pareceu mais inacreditável para você. Eu leio cada uma delas. E se você gosta de descobrir culturas ocultas, tradições chocantes e lugares que parecem quase reais, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Porque o próximo destino pode ser ainda mais surpreendente do que este. O mundo é muito mais estranho, muito mais profundo e muito mais fascinante do que jamais nos contam. Vejo você na próxima jornada.